E aí, gente? Bom dia. Eu sou a Fabiola Mamed, trabalho com personal trainer e diástase abdominal há algum tempo. E o que as minhas clientes, ou as pessoas, ou as alunas têm me perguntado é sobre aplicatura, se deve fazer aplicatura, se ela funciona, se ela pode arrebentar, o que é isso, enfim, dúvidas sobre aplicatura. Então, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre isso, se deve fazer aplicatura para fechar a diástase abdominal, se é interessante, se ela realmente funciona e tudo mais. Mas antes de a gente começar, eu vou explicar o que é aplicatura. É quando o médico literalmente ele costura os músculos do reto do abdômen para aproximá-los, porque na diástase eles afastam, certo? E aí o que o médico faz? Ele costura de um lado e de outro para aproximar o músculo reto do abdômen um do outro e fechar esse espaço aqui que é a diástase, retomar o espaçamento normal. Via de regra, os médicos fazem isso sempre que a mulher vai fazer abdominoplastia, então eles já aproveitam ali que está fazendo um processo cirúrgico e faz a aplicatura, e faz a costura esse músculo para poder já fechar tudo. O que eu tenho a dizer? Antes de entrar em detalhes, eu não estou falando que a técnica não funciona, não estou criticando quem faz, quem escolhe, não é isso. Eu estou só explicando o que é aplicatura e qual a minha opinião a respeito do assunto, tá bom? Tem casos que realmente precisa da aplicatura. Já vi casos de diástase que deu a hérnia, que o intestino já começou a passar pela hérnia, que a mãezinha não conseguia segurar o bebê no colo, porque demanda ali uma certa força de abdômen e ela não conseguia nada. Então, nesse caso, realmente é necessário a aplicatura para, a partir dali, iniciar os exercícios de fortalecimento do abdômen e evitar uma série de algumas possíveis consequências que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas, via de regra, se for uma cirurgia apenas estética, porque a aplicatura, tirando nesses casos extremos, a aplicatura é uma cirurgia estética. E a gente tem que ter na cabeça que diástase, fechar a diástase não é um caso especificamente estético. Fechar a diástase é um caso de saúde. Então, se você está pensando em fazer aplicatura só para poder chapar a barriga, eu particularmente não recomendo. Porque quando você fecha a diástase com aplicatura, o que acontece? Você não fortalece o músculo, você só costura ele. E a gente fecha a diástase com exercícios, os exercícios específicos para fechamento de diástase, não é qualquer exercício. Mas a gente fecha a diástase com exercícios porque a gente fortalece a musculatura. Então, ao fortalecer a musculatura do core, que não é só o músculo reto do abdômen que está envolvido na reversão da diástase, é um grupamento de músculos. Então, ao fazer exercícios para reverter a diástase, ela fecha. Então, não é que a gente fecha a diástase, a gente faz exercícios para musculatura, de acordo com que eles vão se fortalecendo, a diástase vai fechando, eles vão se aproximando um do outro. E com a musculatura fortalecida, você adquire uma série de benefícios relacionados à saúde. Quais são esses benefícios? Primeiro, os órgãos dentro do corpo, eles precisam estar seguros, firmes, certo? E quem dá essa firmeza para os órgãos lá dentro é essa musculatura da região abdominal. Ali está envolvido o reto do abdômen, o transverso, os oblíquos, até o quadrado lombar, que é o músculo das costas, ele está envolvido ali. Então, são várias coisas. Então, quem dá estabilidade, sustentabilidade da sustentação para esses órgãos dentro do corpo são os músculos da região do abdômen, do core ali, fortalecidos. Com a idade, com o peso do neném na gestação, com o sobrepeso, acontece que esses órgãos também, eles pesam e forçam o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele também é um músculo. E como todo músculo, com a idade, ele vai enfraquecendo, ele vai relaxando, mais o peso do neném durante a gestação. E você nunca viu ninguém na academia fazer 3 séries de 10 para o assoalho pélvico. Você faz 3 séries de 10 para agachamento. Então, é um músculo que também nunca é fortalecido. E quando a gente faz o exercício da diástase, a gente também fortalece essa musculatura para ela suportar o peso dos órgãos, do peso do neném e tudo mais.
Quando você fecha a diástase pela aplicatura, você não fortalece esse músculo também. E é ele que evita incontinência urinária, queda de bexiga e, em casos bem extremos, até incontinência fecal. Outra coisa, para você, já tem estudos, pesquisas que mostram que quando você vai levantar um peso acima da cabeça, antes dos músculos do braço serem acionados para realizar o exercício, os músculos do abdômen, do core, são acionados primeiro. Porque os músculos do abdômen, eles são estabilizadores de movimento. Eles estabilizam a postura para correr, para andar, para sentar, uma série de coisas. Então, quando você fecha o abdômen fecha a diástase com aplicatura, você às vezes não consegue segurar o seu bebê de forma correta, você não consegue fazer outras coisas do dia a dia. Por quê? Porque você não tem força no abdômen. Você só fechou a diástase com objetivos estéticos. Quando você vai para a academia fazer exercício ou vai fazer seus exercícios, suas atividades diárias que demandam força, agachar, pegar uma caixa no chão, pegar o bebê dentro do berço, você não fortaleceu o abdômen, não aprendeu a fazer o exercício, a respiração de forma correta na hora de executar a força. Então, você acaba fazendo uma força de contra-resistência. O seu abdômen está costurado aqui, mas a pressão intra-abdominal está de dentro para fora, você faz uma força concorrente. Outra coisa que a aplicatura não é indicada. Se você está pensando em ter outro bebê, se você ganhar sobrepeso, certo? Se você sofreu um trauma, uma pancada no lugar, tudo isso pode arrebentar os pontos. Então, o que eu falo para as minhas alunas ou para as pessoas que me procuram? Gente, reverter a diástase não é só um procedimento estético. Aí eu brinco muito, eu falo, claro que os efeitos colaterais, que é chapar a barriga, a gente colhe de bom grado, mas esse não é o foco principal. Ah, Fabiola, e se eu fizer aplicatura e depois fizer os exercícios de fortalecimento? Não, ótimo. Né? Aliás, é o que eu recomendo para quem já fez a aplicatura. Às vezes a mulher não sabia disso e já fez aplicatura, ou às vezes ela fez uma abdominoplastia que o médico acabou fazendo aplicatura. Então, assim, para quem já fez aplicatura ou para quem deseja fazer, não abra mão de fazer os exercícios de fortalecimento. E, gente, não é qualquer exercício. Não adianta dizer, então eu vou para academia, vou fazer abdominal e vou virar rata de academia. Não, não é isso. Porque aqueles exercícios, quando a gente vai para a academia sem saber a forma correta de acionar o abdômen na hora de fazer força, no momento de maior força da execução do exercício, você força a abertura da diástase. Então, o que eu recomendo para quem fez aplicatura com o objetivo de reverter a diástase, que procure um profissional de educação física que entenda de reversão de diástase, principalmente se você for para a academia mesmo, que seja um personal, para ele colocar junto com os exercícios da academia, os exercícios específicos de fortalecimento da musculatura, mas voltados para o princípio da diástase, e para que durante os exercícios tradicionais de academia, ele te ensine a acionar a musculatura de forma correta. Mesmo quem não fez aplicatura, mesmo quem já reverteu a diástase, ou às vezes, entendeu, vai para academia, que aprenda a fazer esse acionamento correto do abdômen na hora da execução de maior força para não voltar à diástase. Mas principalmente para quem fez aplicatura, porque às vezes a pessoa acomoda. Acabou aquela barriguinha de grávida que fica, né, aquela pochetinha, ou às vezes o estômago alto. Às vezes você fez aplicatura, já resolveu aquele problema, e aí você acha que está tudo certo. Não, se você fez aplicatura, lembra que ainda assim você tem que fazer os exercícios de fortalecimento, de acionamento correto antes de ir para a academia, tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com as suas amigas que tiveram bebês ou que têm intenção de virarem mãezinhas, porque é um assunto, apesar de ser um assunto comum, o diástase acontece com todas as mulheres, principalmente as que passam pela gestação, apesar de acontecer com todo mundo, não é um assunto muito divulgado, é muita gente que às vezes nunca nem ouviu falar, nem sabe o que está acontecendo. Então vamos compartilhar esse vídeo, se inscreva no meu canal para estar sempre assim recebendo as atualizações. Deixa nos comentários o que vocês acharam e sugestões também, perguntas, para que eu possa trazer mais vídeos para a gente ir esclarecendo cada vez mais sobre o assunto, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.